Pessoal, exemplos finais. Agora eu quero trazer para vocês algumas situações um pouquinho diferentes daquelas que a gente já tratou. Então vamos imaginar na situação A, eu tenho um balanço, também chamado aqui de pêndulo simples por nós. Uma corda está presa no ponto O, no teto, por exemplo, ou no galho de uma árvore. Eu tenho uma corda de comprimento L e um corpinho de massa M oscilando, realizando esse movimento de vai e vem. Repare que aqui eu só tenho um corpinho de massa M. Essas outras bolinhas representam este mesmo corpo passando nas outras posições. Então, por exemplo, vamos desenhar as forças que agem no corpinho de massa M. Perceba aqui, nós vamos desprezar sempre a resistência do ar. Então, não existe aqui uma força de atrito imposta pelo ar. Não há um contato entre o corpo de massa M e uma superfície de apoio. Então, não há força normal. Não há o atrito, não há força normal. Nós não temos uma mola, portanto não há força elástica. Resta a força peso na vertical e para baixo, sempre devido à atração gravitacional da Terra. E como existe um fio esticado, agindo, ligado aqui ao corpinho de massa M, nós vamos ter aqui que desenhar uma força de tração na direção do fio. Então vamos fazer isso. Observem o desenho, galera. Força de tração na linha do fio e força-peso. Repare como as duas forças ficam alinhadas na vertical quando esse corpinho passa pela posição mais baixa da oscilação. Agora, imagine que o fio está aqui, ligado ao corpo de massa M. A força de tração está na vertical e para cima e a força-peso na vertical e para baixo. Eu deixo para você imaginar o desenho dessas duas forças nessa terceira posição. Agora vamos para mais um exemplo. Imagine aqui que eu tenho uma semicircunferência, ou uma semisfera no caso, e eu pego um bloquinho de gelo e abandono ele desta posição. E ele escorrega, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele desce, passa pela posição mais baixa da trajetória e sobe, por exemplo. Vamos desenhar as forças que agem no bloquinho de massa M em cada uma das posições. Vamos à nossa análise. Força-peso com certeza, na vertical e para baixo. Aqui não há fio, pessoal, não existe uma corda. O bloquinho simplesmente desliza nessa calota esférica. Então, não há força de tração. Não há mola, não há força elástica. Muito bem. O peso existe. Existe um contato entre o bloco e a superfície de apoio? Existe, portanto aparece uma força normal aqui. Vamos desprezar o atrito num primeiro momento. Como ficariam as forças que existem, portanto? Que é a força-peso e a força normal. Observem a força-peso sempre dirigida verticalmente para baixo e a força normal, ela é perpendicular à superfície de apoio em questão, nessa direção e sentido. Para facilitar a visualização da força normal, eu imaginei aqui um plano tangente à curva em questão no ponto considerado. Então, a força normal vai formar sempre 90 graus. Então, agora vamos inserir nesse deslizamento do bloquinho uma força de atrito. Retomando o desenho, galera, eu desenhei a força-peso e a força normal nas outras situações, Então, está aqui a normal sempre perpendicular à superfície de contato em questão. Observe como o vetor força normal muda de direção e sentido. Nós veremos também que ele muda de magnitude futuramente. Eu simplesmente adotei a mesma representação, vetor N, N, N. Você pode colocar na sua figura vetor N1, vetor N2 e vetor N3, porque são vetores distintos, Muito bem, o mesmo vale aqui para a força de tração. Aqui seria uma força de tração T1 e aqui uma força de tração T2, porque os vetores são distintos. Para simplificar a nossa análise, eu coloquei a mesma representação. Então, observem agora. A força de atrito, imaginando o bloquinho deslizando, fazendo este movimento, existindo atrito agora entre a superfície de apoio e o bloco, a força de atrito ela é sempre tangente se opondo ao arrastamento do bloco, se opondo ao deslizamento dele. Então está aqui a força de atrito. Observe que aqui ela está nessa direção e sentido e que aqui ela está nessa direção e sentido, nesse movimento do bloquinho de
descida e subida. Então perceba que dependendo da situação, o desenho não é tão simples assim. Muito bem? Bom, vamos para mais uma situação agora. Eu quero que vocês me ajudem na visualização deste movimento. Eu tenho uma superfície horizontal S, que é a superfície da sua mesa de estudo horizontal. Imagine que por meio de uma cordinha de comprimento L presa num ponto O, que é o centro da tua mesa, eu coloque um bloquinho de massa M e eu comece, por meio da cordinha, a fazê-lo girar. Então esse bloco de massa Mzinho está realizando um movimento circular no plano horizontal da sua mesa de estudos, nesse exato momento. Imaginando esta situação aqui na minha mesa, galera, imagine o seguinte, né? Aqui está o ponto fixo, eu tenho a corda, o bloquinho, e o bloquinho está realizando um movimento circular sobre a superfície S da sua mesa de estudo. Então, quando você olha a figura de cima, você vê o bloquinho descrevendo uma circunferência no plano. Vamos desenhar agora as forças que agem no bloquinho. Vamos desprezar nessa primeira aproximação, nessa primeira análise, a força de atrito. Bom, nós temos o bloco está sob a ação do campo gravitacional da Terra, força-peso na vertical e para baixo. O bloco está apoiado em uma superfície horizontal S, então tem força normal na vertical e para cima, certo? Lembre-se disso. Aqui não aparece a normal porque não há o contato do corpo com uma superfície em questão. E nós vamos ter a tração no fio, pois existe uma cordinha tensionada ligada ao bloco. Observem a figura, força-peso na vertical e para baixo, força normal na vertical e para cima, sempre perpendicular à superfície S, e a força de tração. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de uma corda, uma mola, certo? Ao invés da força de tração, nós teríamos nessa direção e sentido a força elástica, a fel. Vamos imaginar agora uma situação parecida com esta, só que invertida, né? Agora, o meu bloquinho de gelo está deslizando na parte de cima dessa semisfera. Então imagine que o bloquinho nesta posição está deslizando, está indo para baixo. Então vamos desenhar, supondo aqui, para ficar mais interessante, a existência da força de atrito. As forças que agem no bloco. Então vamos por eliminação. Não tem corda, não tem força de tração. Não tem mola, não tem força elástica. Tem contato com uma superfície S? Tem. Então tem força normal. Está sob a ação do campo gravitacional? Está. Tem força-peso. Existe aspereza ou rugosidade entre as superfícies? Existe. Então aparece a força de atrito. Observem a situação, galera. Força-peso na vertical e para baixo, força normal sempre perpendicular à superfície no ponto de contato, força de atrito tangente aí à superfície, se opondo ao deslizamento do corpo. Se a superfície fosse perfeitamente lisa, se não houvesse atrito, eu desprezaria aqui a força de atrito, ficaria apenas com força-peso e normal. E por fim, galera, um exemplo mais numérico para retratar com vocês a força-peso. Nós vimos ela no vídeo inicial desta quarta-feira. Eu quero trazer para vocês uma pequena observação que é importante. Vamos supor que um corpinho de massa 3 kg está no campo gravitacional da Terra, está na superfície da Terra, cuja gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração. Nós já sabemos calcular a intensidade da força-peso do bloco. Agora, se eu levar esse bloco para a Lua, cuja gravidade é 1/6 da gravidade na Terra, o que acontece com a massa e com o peso desse bloco? Essa é uma pergunta interessante. A massa muda? O peso muda? Vamos nessa? Observem o cálculo inicial. A intensidade da força-peso é massa vezes gravidade, 3 vezes 10, 30 newtons. Pessoal, quando esse corpo é levado para a Lua, sua massa não se altera. A massa é uma característica do corpo. 3 quilos, ela permanece igualzinha. O que mudou foi a aceleração da gravidade local. Agora eu tenho 1/6 de 10 metros por segundo ao quadrado, perceberam? O que mudou foi a intensidade da aceleração da gravidade. Se eu mudo o G, eu mudo o peso. A massa permanece constante. Então vamos fazer o cálculo aqui.
Observem a continha, pessoal. Peso na Lua é a mesma massa vezes a gravidade lá na Lua, que é 1/6 de 10. A massa continua 3, totalizando 5 newtons. Perfeito? Então fica a dica. Se eu mudo de planeta, o que muda é a intensidade da aceleração da gravidade. Consequentemente, o que vai mudar é o peso do corpo. A massa permanece inalterada. Pessoal, vou passar uma tarefinha do livro para vocês agora. Bons estudos, até a próxima.